Bom dia, irmãos. Meu nome é Suzana e eu tô aqui representando a Igreja em Casa do Guará. Pois é, essa é uma igreja em casa nova que começou esse ano. E se você está se perguntando, quem é que faz parte dessa igreja em casa? Vem comigo que eu vou apresentar para você. Hugo, Suzana, Jean, Cris, Sara, Caio, Amanda, Gabriel, Camila, Larissa e Ju Cantuário. Muita gente, né? Pois é, estamos muito felizes com essa nova igreja em casa. Tem sido incrível e tem sido uma ótima oportunidade para falarmos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E por falar em pensamento, bom dia, igreja, meu nome é Larissa e eu tenho certeza que eu vou trazer algo que pode encorajar vocês. Vamos comigo em Colossenses 3, dos versículos 1 ao 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Então, temos vivido dias bem difíceis, né, com a questão da pandemia e tudo mais. E às vezes é bem difícil também manter esses pensamentos nas coisas do alto. Mas vocês sabiam que muitos louvores têm versículos cantados? É isso mesmo. Acompanha comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aquele assim: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. E essa: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Uau! Quantas escrituras nós temos decoradas e mal sabíamos, não é mesmo? Que possamos refletir nas escrituras a partir dos louvores e assim manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Desejo um excelente culto a todos. Ter um amigo, um barco, um cais, um destino, alguém que nos dê abrigo na paz mais doce de um ninho.
de amigos plenos da vida, sopros divinos, sopros de luz, claridade, luzes que mostram caminho, sendas que dão liberdade, honra, juízo e atina. Sempre é tão bom ter um amigo, um barco, um cais, um destino, alguém que nos dê abrigo na paz mais doce de um mundo, um prato cheio na mesa e a mesa farta de amigos plenos da vida e sopros divinos, sopros de luz, claridade, luzes que mostram caminhos, sendas que dão liberdade, honra, juízo e atina. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Nosso Mestre, Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração
coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Jesus, nosso mestre, nosso único caminho. Olá, irmãos! Como é bom estarmos aqui neste dia, para celebrarmos a ceia do nosso Senhor. Hoje, eu começo com um versículo que está em 1 Coríntios 10, 17, e diz assim: E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. As Escrituras Sagradas são o mais belo convite de Deus para toda a humanidade ir à sua mesa. Nosso chamado, como discípulos de Cristo na Terra, é ser reflexo do reino de Deus, que é vasto e diversificado. Você é o embaixador de Cristo, mesmo que você não use esse termo para descrever a si mesmo. Sua vida é um testemunho do amor, da graça, da bondade e fidelidade de Deus para com a sua família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e para qualquer pessoa que Deus colocar em seu caminho. Na ceia do Senhor, podemos ver alguns exemplos de valores que Cristo nos ensina. E eu queria falar sobre um especificamente, que é a humildade. Jesus nos mostra que sentados à mesa, nenhum assento é melhor que o outro. Aqueles que pertencem ao reino de Deus devem demonstrar humildade. E a verdadeira humildade exige autossacrifício. Consequentemente, podemos encontrar dificuldades para alcançá-la, pois nossa inclinação natural é a autopreservação. No reino de Deus, não há hierarquia ou classificação. Somos todos iguais e importantes. Nossas realizações, conquistas, status social desaparecem quando estamos face a face com o nosso Criador. Quando participamos da ceia como igreja, somos capazes de refletir sobre tudo que Deus nos permitiu atravessar, enquanto mostramos uns aos outros a obediência, a esperança e a alegria que a vida e o sacrifício de Jesus traz. Por meio de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, temos um lugar nessa mesa para compartilharmos o pão e o vinho, e assim o adorarmos juntos. Isso significa reconhecer que estamos ligados por meio de Cristo, e é por causa dele que cada um de nós terá um lugar no reino de Deus. Nosso chamado é para compartilhar o Evangelho com as outras pessoas, apresentá-las ao Deus eterno, que fará a transformação que elas precisam. Temos o privilégio de lembrar ao próximo que eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus, e apontá-los para o seu grande convite de salvação. A ceia do Senhor é tanto uma celebração quanto um ato solene de lembrança. Temos a oportunidade de nos alegrar na vida que temos através de Jesus. Esse ato comemorativo nos conecta profundamente como um corpo. Compartilhar histórias e memórias era o que Jesus fazia com todos aqueles que estavam sentados ao seu redor. Aqui eu venho contar a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. Numa ocasião, ele queria ver Jesus que ia passando, mas não conseguia, por ser de pequena estatura e por causa da multidão que ali se encontrava. Foi aí que ele subiu em uma árvore, e quando Jesus passou, olhou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, pois quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu o recebeu com muita alegria. Era um costume das pessoas que recebiam a Jesus servir uma refeição para ele. A Bíblia não conta, mas eu acredito que eles ceiaram. E depois disso houve transformação na vida daquele homem.
No versículo 9 e 10 de Lucas 19, está escrito: Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus preparou um belo banquete, e por isso não devemos esquecer ou virar as costas para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que foram rejeitados, ou para aqueles que não conseguem ver a Cristo por alguma razão. Jesus está sentado à mesa, convidando a todos a sentarem e ceiarem com Ele. Todos os dias Jesus olha para mim e para você e diz: desça depressa, porque hoje eu quero ceiar com você. Com isso, nós que recebemos esse chamado, devemos ir e fazer esse convite. Convidamos as pessoas para estar junto à mesa e as apontamos para o anfitrião do melhor banquete da história, que nos servirá a vida eterna. Em 2 Coríntios 5, no versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por teu Filho Jesus ter morrido na cruz por nossos pecados. Foi por causa, Senhor, dos sofrimentos dele que hoje temos a vida eterna. Te agradeço, porque hoje conseguimos estar à mesa com Cristo, participando do pão e do vinho, participando, Senhor, do corpo e do sangue do teu Filho Jesus, que nos purifica de todo pecado. Que possamos, Senhor, a cada dia, aceitarmos o convite de Jesus para ceiarmos com Ele e assim renovarmos, Senhor, os nossos votos, a nossa aliança e a nossa certeza da vida eterna. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele
dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Bom dia! Hoje vamos dar sequência à nossa série da hostilidade para a hospitalidade, uma série que nós começamos na semana passada. E agora, de início, eu gostaria de convidá-los a nós orarmos juntos. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado por esses momentos de louvor, de adoração, especialmente esses tempos nos quais, em comunidade, Pai, como igreja, como povo do Senhor, podemos cultuar a Ti. Que façamos isso sempre, com toda alegria e gratidão nos nossos corações. Senhor, hoje nós clamamos que o Senhor renove as nossas forças, por favor, nossa esperança, nossa fé, e por meio da ação do Teu Espírito e da Tua Palavra, Senhor, nos conduza, por favor, à hospitalidade. Que possamos servir o próximo com toda a intensidade das nossas vidas, à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos a Ti, Pai. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre a questão do estrangeiro e falamos de como Deus nos chama a servir o próximo nas necessidades específicas de cada um. E nós só conseguimos fazer isso porque Deus tem nos amado primeiro, com um amor eterno. E nós podemos refletir, por meio das nossas vidas, esse amor de Deus e tocar a vida daquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Compartilhamos ainda a respeito de uma experiência nossa aqui como família, quando recebemos uma amiga aqui em casa, por 2 meses, e foi uma experiência, de acolhimento memorável. A gente guarda com carinho, muitas lembranças. Conseguimos vencer os momentos mais difíceis, e Deus nos ajudou a unirmos, a conectarmos o nosso coração. Ou seja, foi uma experiência marcante, tanto para a gente, como eu acredito, para essa amiga. Mas, na semana que essa nossa amiga chegou, uma diferença aí de 1, 2 dias talvez, nós recebemos uma outra visitante aqui em casa. E essa visitante veio para ficar, está aqui até hoje, não pretende ir embora nos próximos anos. E eu estou falando da Suki, a nossa mascote. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a Suki, mas para quem, especialmente para quem não teve essa oportunidade, nós preparamos aqui um videozinho rápido, de alguns segundos, no qual a gente consegue visualizar toda a graça e simpatia da Suki. Vamos ver. Então, essa é a Suki, e mesmo não sendo uma pessoa, é um ser vivo que invade aqui a nossa casa, invade as nossas vidas e demanda de nós alguma servidão, algum cuidado. A gente precisa ter algum esforço para tratarmos bem a nossa mascote. E isso é bom a gente pensar, porque hoje vamos falar exatamente a respeito desse acolhimento, não para mascotes ou pets,
mas um acolhimento para as pessoas, em especial, que Deus coloca no nosso caminho. E eu gostaria de convidar você a ler comigo uma passagem de Gênesis capítulo 18, que é uma passagem que nos oferece vários aprendizados maravilhosos a respeito desse tema, hospitalidade. Então vamos começar aqui do versículo 1 do capítulo 18 de Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Para esse cardápio ficar completo aqui, né? Só um queijinho Minas aí fecharia. Mas aí a Bíblia continua, né? Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Que passagem maravilhosa, né? E com um vastíssimo aprendizado para todos nós. Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto bíblico é que o Senhor vem ao nosso encontro. Isso é a primeira coisa que a gente lê no versículo 1 do capítulo. O Senhor foi ao encontro de Abraão. E há muitas interpretações e abordagens a respeito de quem são esses 3 visitantes. Alguns estudiosos do Antigo Testamento acreditam que são 3 anjos, 3 criaturas celestiais. Outros acreditam que é a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, se manifestando a Abraão. Outros ainda acreditam que Deus pessoalmente foi ao encontro de Abraão na pessoa do Senhor Jesus Cristo e ele estava acompanhado por 2 anjos, 2 criaturas celestiais. Eu particularmente acredito nisso, né, esse nome, né, o Senhor, o nome usado aí no Antigo Testamento é Yahvé, né, que é o nome de Deus, né, a palavra usada para designar Deus e nenhuma outra criatura de Deus. Mas, seja como for, o fato é, de alguma maneira, Deus foi ao encontro de Abraão. E isso é muito significativo, porque antes mesmo de Abraão erguer os olhos e visualizar aquela cena, antes mesmo de Abraão decidir no seu coração, queria servi-los, queria ser hospitaleiro e acolhedor para com eles, Deus já havia decidido e já havia posto em prática a sua hospitalidade, o seu acolhimento, o seu amor, a sua servidão para com Abraão. E Deus é assim com cada um de nós, né? A nossa vida é marcada por iniciativas que Deus tem de nos tocar, de chamar a nossa atenção, de falar conosco para que a gente ouça a voz e atenda ao seu chamado. Isso vem desde Gênesis 3, né? A gente pode lembrar quando o ser humano pecou e deu as costas para Deus, seguiu o seu impulso natural, Deus vem ao encontro do ser humano. Gênesis 3:9, a Bíblia diz assim: onde está você? Essa é a pergunta que Deus fez para Adão e Eva. Onde está você? Essa é a pergunta que ecoa, né, ao longo dos séculos. Essa é a pergunta que deve ecoar nos nossos corações hoje. Onde nós estamos com referência a Deus?
Ou seja, ao longo da história, Deus tem empreendido uma perseguição, né, uma boa perseguição para alcançar cada um de nós. Eu me lembro, né, um dia eu estava num shopping bem movimentado, né, muito antes do início da pandemia, quando os shoppings eram lotados, né, muita aglomeração, e de repente eu piso em alguma coisa assim diferente. E aí quando eu olho, era um sapatinho de bebê, né? Eu pego aquele sapatinho e aí, né, imediatamente vem alguns pensamentos, né? Puxa, será que tem achados e perdidos aqui nesse shopping? Eu posso deixar com guarda? Mas eu pensei, né? Puxa, deixa eu visualizar aqui ao meu redor para ver se eu consigo achar um potencial dono, né, para esse sapatinho. E aí eu estava vendo assim e percebi bem lá na frente uma família, né, um casal empurrando um carrinho de bebê. E eu falei, bom, pode ser que seja, né? E aí eu saí numa perseguição, né, uma boa perseguição, quase que trombando ali nas pessoas, tentando andar o mais rápido possível, né, sem perder de vista o carrinho do bebê lá com seus pais. E quando eu cheguei, dei aquela olhada assim, né, porque de repente a gente se surpreende, né, o que tem nesse carrinho de bebê, né? E realmente tinha um bebê lá. E aí, o mais delicadamente possível, abordei ali os pais, né, perguntando se tinha perdido, né, aquele sapatinho. E aí a mãe imediatamente reconheceu, né, puxa, é o sapatinho mesmo, muito obrigado, ele tirou, né, como é que pode um bebê tirar o sapato, enfim. Mas foi uma perseguição, né, uma boa perseguição. Uma perseguição não no sentido de tirar alguma coisa das pessoas, não no sentido de fazer algum mal, mas uma perseguição no sentido de restituir o sapatinho. Essa é a perseguição que Deus empreende e tem empreendido ao longo da história. E nas nossas vidas a gente pode sentir isso, independente do momento em que a gente esteja vivendo. E essa perseguição de Deus tem também, por ser boa, tem também o propósito de nos dar, de nos restituir algo, e não de tirar alguma coisa de nós. Deus, ele quer restituir a honra que nós perdemos. Deus quer restituir a verdadeira satisfação, a verdadeira paz e alegria que nós perdemos. Deus quer restituir o significado das nossas vidas, o verdadeiro significado de ser humano. Deus quer nos restituir a nossa verdadeira identidade como filhos e filhas dele. E por querer restituir todas essas coisas para mim e para você, Deus empreende essa perseguição aos nossos corações, às nossas vidas. Quem fala muito bem disso é um escritor cristão chamado John Stott. Ele escreveu uma vasta obra, né, um escritor do século passado, né, especialmente, ele morreu em 2011, mas num dos seus livros, Por que Sou Cristão, é o título do livro, ele responde essa pergunta, né, por que ele havia se tornado cristão, e a primeira resposta que ele dá, o primeiro capítulo do livro, se trata disso, dessa perseguição de Deus, a vida dele e as nossas vidas. Eu queria ler um parágrafo aqui, que é interessante, vale a pena a gente ler e refletir juntos aqui nessas palavras. Ele diz assim, o fator mais significativo, né, dele ter se tornado cristão é sobre ele que pretendo concentrar-me neste capítulo. O fato de eu ser cristão não se deve, em última análise, à influência de meus pais e professores, nem à minha decisão pessoal por Cristo, mas ao cão de caça do céu. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele, a fim de seguir o meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa do cão de caça do céu, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Forte essas palavras, né? Principalmente essas palavras finais, mas ele remete a uma figura, né, que ele chama de cão de caça do céu. E ele pega essa expressão de um poema de um outro cristão, né, o Francis Thompson, e o Thompson ele escreve um poema com esse título, né, O Cão de Caça do Céu.
E aí, para a gente entender, né, tudo isso, eu acho que vale a pena a gente ler esse poema. E ele escreve, né, sobre isso e dá esse título, Cão de Caça do Céu, numa referência aos cães pastores, né, aos cães que vão atrás das ovelhas desgarradas, perdidas, e trazem essas ovelhas de volta. Há uma perseguição do cão para com a ovelha, mas o cão não machuca a ovelha, não faz mal à ovelha, antes a conduz de volta ao aprisco das ovelhas. Esse é Jesus Cristo, que também vem ao nosso encontro para nos conduzir a Deus e ao povo de Deus. Esse poema do Francis Thompson, O Cão de Caça do Céu, ele diz assim: dele fugi noites e dias adentro, dele fugi pelos arcos dos anos, dele fugi pelos caminhos dos labirintos de minha própria mente, e no meio de lágrimas dele me ocultei, e sob riso incessante. Por sobre esperanças panorâmicas corri, e lancei-me precipitado para baixo de titânicas trevas de temores abissais, para longe daqueles pés que seguiam após mim. Mas com desapressada perseguição, com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcavam os passos, e uma voz insistia mais urgente que os pés: todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. É belo, né, mas é também real, né? Aqui está a história, eu acredito, da minha vida, né, da sua vida, especialmente essas últimas palavras, né, todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. É muito profundo e muito real nas nossas vidas, porque quando damos as costas para Deus, né, decidimos viver nossa vida por nós mesmos, traímos a Cristo. Né, como os discípulos deram as costas para Jesus lá no Getsêmani, traíram a Cristo. Nós também fazemos isso. Mas quando traímos Deus e seguimos nossa vida, consciente ou inconscientemente, nós abraçamos ídolos para satisfazer essa necessidade de Deus no íntimo dos nossos corações. Acontece que os ídolos, não são Deus. E por não serem Deus, eles nos traem também, porque eles não podem exercer, eles não conseguem exercer o papel de Deus nas nossas vidas. Mas diante de tudo isso, fica essa pergunta, né? E eu queria encorajar você a pensar sobre ela. Onde está você? Não importa se você está buscando a Deus agora, está conhecendo nesses últimos dias, né, alguma coisa da Bíblia pela primeira vez, se você está conhecendo a igreja agora, ou se você tem décadas de cristão. A pergunta é a mesma aos nossos corações. Onde está você diante de Deus? A resposta pode ser um eis-me aqui, né, envia-me a mim, pode ser eu estou sedento por ouvir a tua palavra, estou sedento por ter comunhão contigo, Deus, eu desejo buscar e fazer a sua vontade. Ou a resposta sincera, honesta dos nossos corações pode ser: eu estou perdido, eu estou disperso em meio a preocupações, em meio a problemas pessoais, eu estou disperso com os meus medos, estou sendo dominado no meu coração por medos, por emoções descontroladas, por ofertas materiais ou sensitivas desse mundo. O mais importante, irmãos, é uma resposta honesta diante de Deus e a certeza de que Deus vem ao nosso encontro, de que Deus está conosco e quer ter comunhão conosco, quer perdoar os nossos pecados quando nos arrependemos. Ele quer que a gente se volte para Ele de todo o coração. Na sequência do texto, versículos 2 e 3, a Bíblia expressa a atitude de Abraão ao visualizar os 3 visitantes. Ele correu, ele saiu de sua tenda, correu, curvou-se até o chão. Ele se referiu muito respeitosamente àqueles visitantes. Ele se colocou como um servo, um verdadeiro homem a serviço daqueles 3 visitantes. Ou seja, o que Abraão demonstrou
foi um coração respeitoso e urgente de um servo. Isso, acredito, Deus deseja de nós, né? Que a gente, ao longo da caminhada, a gente construa nesse movimento, né, do Espírito, como falamos na semana passada, que a gente construa esse coração respeitoso e urgente de um servo, um coração acolhedor, um coração verdadeiramente hospitaleiro. E às vezes a gente até quer ter esse coração, mas algumas coisas nos impedem, né? Tem vários empecilhos aí ao longo do caminho. Acontece comigo, creio que deve acontecer com você também. Eu vou citar dois. Primeiro, algo muito forte, né, para mim, e que eu tenho que cuidar disso em várias situações. Especialmente quando eu estou em ambientes que, para mim, eu considero áridos, eu tendo a ter uma atitude defensiva ao invés de uma atitude de um servo. Por exemplo, em algumas reuniões do trabalho, quando a reunião é muito formal e com um número razoável assim, de pessoas e com pessoas desconhecidas e para tratar de um assunto importante, né, relevante, a minha tendência natural é ficar defensivo, é não me expor. E isso vem de um medo profundo de receber críticas, de ser rejeitado, de expor alguma coisa indevidamente. Esses medos geram no meu coração essa atitude defensiva. E eu preciso muito da ajuda de Deus nesses momentos. Eu preciso intencionalmente me preparar antes para que eu consiga chegar em situações assim e mesmo me sentindo desconfortável, eu consiga servir, eu consiga me doar para as pessoas que estão ali. Uma outra possibilidade é quando a gente não tem habilidade mesmo. Às vezes nós queremos servir, né, e participamos de um grupo, de uma conversa, de uma reunião, e a nossa colocação, por exemplo, é agressiva, mesmo sem a gente perceber. O desejo é servir, mas a colocação não soa bem aos ouvidos daqueles que estão ouvindo. Então a gente não consegue alcançar o nosso objetivo e às vezes nem sabe por quê. Mas na verdade falta alguma habilidade, né, que é muito bom quando alguém fala para a gente e nos ajuda, né, a dar passos para adquirir essa habilidade e para nos tornarmos diferentes nesse sentido. Nesse momento assim me vem à mente a Suki, porque a Suki é muito dócil, né? Aquela cadelinha, né, bebezinha ali, ela estava com 3 meses no vídeo, agora está com 8, então dobrou o tamanho, mas continua sendo assim de porte médio, né? Espero que fique por aí. Mas a Suki ela é muito dócil e ao mesmo tempo ela é bem carente. Então quando chega alguém aqui em casa, ela vai, pula, né? E quem gosta de cachorro, ótimo, mas tem gente que não gosta tanto dessa proximidade, né? Dessa interação tão intensa. Mas ela pula, ela lambe. Quando ela era mais bebezinha, ela fazia xixi, né? De tão alegre que ela ficava. Agora já parou com esse mau hábito, mas continua pulando, né? E a gente está num processo aí de adestramento com ela. Mas ela tem uma inabilidade, assim, que às vezes ela fica frustrada, porque ela não alcança aquilo que ela quer, porque ela é muito espalhafatosa. Um dia eu estava descendo, né? Desci com ela, e né, para um passeio, né, um dia que a Bia não pôde descer, lá fui eu descer com a Suki. E a gente estava lá no meio do passeio, estava pensando na vida e tal, e a Suki ama interagir com outros cachorros que ela encontra pela frente. E de repente, né, quando eu menos espero, ela fica bem assim, né, deita no chão, as patinhas, e eu olho assim, lá na frente, um piquinês, né, com o seu dono, assim, na guia e tal, a uns 50 metros de distância. E aí ela, com aquele instinto, né, dela, deita lá no chão e os olhos fixos, né, no piquinês, no cachorrinho lá. E quem olha de fora fala, ela vai atacar. Né? Olha só, o olhar fixo, né, aquela expressão séria. Mas pra gente que conhece, a gente sabe, ela só quer brincar. E aí, de repente, ela se levanta e vai com toda a voracidade em direção ao pobre do piquinês, né?
e eu com ela na guia, né, segurando ali, e nesse dia ela estava com uma guia assim presa no peitoral, né, e o peitoral sobe e começa a ir para a garganta dela e sufocar, e ela com toda a voracidade lá, eu vou conseguir chegar no meu alvo, aquela perseguição, que é uma boa perseguição porque ela quer brincar, a gente sabe disso, mas quem vê acha que é uma perseguição destrutiva. E nesse dia, o dono, né, do pequenês, e deu para ver a expressão facial dele, né, ele viu os grunhidos da Suki lá, né, com toda a voracidade. Ele olhou aquilo, arregalou os olhos, e aí ele teve uma atitude. Ele pegou o pequenês dele, botou debaixo do braço, deu meia volta e foi embora. E a Suki ficou frustrada porque não pôde brincar com o amiguinho. Às vezes isso acontece com a gente, né, pela nossa inabilidade, seja social ou temática, né, num tema qualquer. A gente tenta fazer a coisa certa, mas se frustra. Irmãos, as melhores coisas, eu acho, para a gente lidar com essas coisas, talvez com outras, né, seja atitude defensiva, seja essa falta de habilidade, nós precisamos ser humildes, né, essa expressão que eu acredito que define bem o coração de Abraão, coração respeitoso e urgente de servo. Respeito, urgência, servidão. Isso é chave para a gente desatar os nós, né, dos nossos corações que eventualmente nos impedem de servir. Nos versículos 4 e 5, a gente tem do texto, né, extraindo do texto, uma excelente definição de hospitalidade. Porque Abraão fala para os visitantes descansarem, lavarem os pés, comerem um pouco para recobrarem as forças e aí poderem prosseguir no seu caminho. E a gente está trabalhando aqui com hospitalidade. Uma boa definição seria essa: atitude do coração de acolher o próximo, criando espaço de proteção, provisão, cuidado e descanso para prosseguir na caminhada até o destino seguinte. Isso é hospitalidade, né? A gente promover o acolhimento, promover o cuidado, promover o descanso para que a pessoa possa prosseguir a sua vida, prosseguir a sua caminhada até o próximo destino dela. Isso pode se tratar de a gente receber pessoas na nossa casa, né, por um tempo ou por um tempo mais longo. Isso pode ser aplicado a conversas, a encontros de alguns segundos que a gente tem com outras pessoas. Se a nossa atitude é acolhedora, é afável, é de servir o próximo, a pessoa, seja ela cristã, seja ela não cristã, seja quem for, vai se sentir bem, vai se sentir revigorada, vai se sentir animada a continuar a caminhada dela. Quando Jesus estava lá com os discípulos, né, na multiplicação dos pães, depois de servir aquela multidão, ensinando-os por longas horas, os discípulos já cansados, né, sugeriram para Jesus: vamos mandar esse povo embora, para cada um ir para sua casa, encontrar o que comer, descansar um pouco. E Jesus fala: dê vocês de comer a eles. Ou seja, depois de servi-los, vamos servi-los mais, vamos ter esse coração acolhedor, mesmo às vezes a gente nem sabendo como. Para ser hospitaleiro, a gente não precisa de casa, como nesse exemplo, né, de Jesus Cristo. Hospitalidade é uma atitude do coração. E aqui é muito importante, irmãos, eu quero só destacar esse ponto. A gente não vai se aprofundar, entrar nisso, porque não é o nosso propósito aqui, mas só destacando sobre isso, a gente está falando aqui sobre servidão, sobre hospitalidade, sobre amor ao próximo. E a gente não está falando aqui de abuso, a gente não está falando aqui de limites ultrapassados, a gente não está falando aqui de uma exploração física, emocional da gente para com as outras pessoas ou de alguém para conosco. A gente não está falando aqui de assédios, que a gente sabe que acontece nesse mundo. Então, às vezes, a melhor resposta de servidão para o bem de uma pessoa que a gente pode dar é um não. Às vezes a melhor coisa para servir alguém que a gente pode fazer é não fazer, não atender um pedido desse alguém.
ou não fazer as coisas de acordo com a sua vontade ou no tempo que ela espera que seja feito. Às vezes é isso que vai servir verdadeiramente. E aí como é que a gente vai saber? Nós precisamos ter esse discernimento, pedir para Deus, buscar diante de Deus esse discernimento espiritual, porque eu acredito que a chave é nós buscarmos o bem da pessoa e o bem comum. E às vezes nem nós mesmos sabemos o que é bom para a gente. Deus não responde todas as nossas orações, já percebeu isso? Claro que já. Deus não faz as coisas sempre do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. Por quê? Porque Ele nos ama de uma forma perfeita e Ele busca sempre, a todo instante, o nosso bem. É isso que Ele deseja para cada um de nós. Então, no nosso relacionamento com os outros, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Mas o ponto aqui é nós, de início, como Deus vem ao nosso encontro, a gente ir ao encontro das pessoas com um coração hospitaleiro, acolhedor. E na sequência do relacionamento, buscar o bem dessas pessoas e o bem da comunidade. E isso custa. Né? Custa muito. Custa algum sacrifício, custa a gente abrir mão de coisas pessoais, né, para servir o outro, custa o nosso tempo, a nossa energia. Hospitalidade tem o seu custo. Né? Abraão, ele interrompeu o descanso dele na hora mais quente do dia. Ele se curvou, ele correu, ele trouxe água para lavar os pés, ele preparou, né, o local de descanso, ele preparou alimento, né, só faltou o queijinho Minas no meio do leite da coalhada ali, mas preparou o melhor que ele tinha lá. Ele serviu o alimento, né, ficou de pé ali esperando para ver se faltava alguma coisa. Ele se deu, né, ele se doou. Isso custa. Hospitalidade não custa só para a gente, custa para o nosso entorno também, né? A primeira que foi acionada lá depois do Abraão foi a Sara. Sara, pega aí as medidas de farinha, faz aí o bolo, vamos fazer um negócio bem gostoso, um pão. E em seguida veio o servo, né? Servo, vamos matar um novilho depressa, vamos fazer a coisa. Ou seja, servidão tem um custo para nós e para as pessoas ao nosso lado. Quando eu era recém-casado, né, nas primeiras semanas de casamento, eu aprendi, ou aprofundei pelo menos, né, essa lição de uma maneira bem interessante assim, na minha vida. Né? A gente estava num estudo com um amigo, né, estudando a Bíblia, e foi tão legal, né, esse estudo, e tinha outros irmãos lá junto, né, era final da tarde, e aí todo mundo super animado, né, a Bíblia, vamos ser discípulo, vamos evangelizar e tal. E aí eu falei pro pessoal, gente, bora fazer o seguinte, vamos lá para casa e vamos jantar. Janta lá em casa, hoje na faixa, né? Vamos embora. Aí todo mundo ficou mais animado ainda e lá vamos nós, né? Era mais ou menos próximo do local que a gente estava. Cheguei em casa, todo animado, né? Querida, trouxe uns amigos para jantar hoje. Bom, nem vou continuar aqui a história, né? Foi um dos primeiros conflitos assim, no nosso casamento. Graças a Deus aprendemos, né? A lição foi aprendida e resolvemos isso lá também há 22 anos e alguns meses atrás. Mas a gente não pode se esquecer que, de um lado, sem dúvida, quem serve vai pagar um preço, vai ter um custo. Mas, por outro lado, mais feliz é quem serve. Quando a gente dá, a gente recebe mais ainda. Na verdade, é impossível a gente dar mais do que a gente recebeu. Né? A gente nasceu sem nada, né? Veio a esse mundo sem fazer nada, recebemos tudo. É impossível. E quando a gente se propõe a ter esse coração de Abraão, um coração respeitoso, urgente, de um servo, nós somos mais servidos do que nós servimos. E isso a gente vê claramente no caso específico aqui de Abraão, versículo 10, a promessa é confirmada e agora Deus dá uma data, né, bem próxima para Abraão, quando ele diz, eu voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Essa é a promessa do herdeiro, né, a promessa que Abraão já havia décadas, né, estava à espera. E essa promessa é confirmada
diretamente pelo próprio Senhor a Abraão e a Sara. E a gente sabe que essa promessa faz parte de uma promessa maior, né, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando a Bíblia fala assim, né, Deus falando também para Abraão: por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa da formação de um povo do qual Jesus viria. Jesus nasceria para levar os nossos pecados e para nos acolher na casa do Pai. Sem Jesus, mesmo Deus tendo esse desejo intenso de estar próximo, de nos ter no abraço dele, na casa dele, isso não seria possível por causa dos nossos pecados, por causa da rebeldia do meu coração e do seu coração, a rebeldia do coração humano. Mas Jesus Cristo veio para desfazer tudo isso e para promover esse acolhimento real e verdadeiro. Como ele mesmo falou: eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do Pai há muitos aposentos. Mas desde então, desde quando recebemos o Espírito de Deus nas nossas vidas, por meio do batismo, da nossa rendição a Deus, nós já podemos usufruir muita coisa da comunhão com Deus, da casa do Pai, desse relacionamento íntimo, daquele que desde a eternidade nos amou e daquele que ao longo de toda a nossa vida tem empreendido essa boa perseguição. Irmãos, hospitalidade é a atitude do coração de acolher o próximo, criando esse espaço de proteção, de provisão, de cuidado, de descanso, para que esse nosso amigo, essa nossa amiga, possa se recompor e continuar a caminhada com força, com muita energia, com esperança, com fé. Eu queria propor, né, para a nossa semana um encorajamento prático, né, para você. O que te impede de ser mais acolhedor? A gente falou aqui, né, sobre atitude defensiva, sobre inabilidades, mas você refletindo sobre isso diante de Deus, você pode ser conduzido pelo Espírito a outras coisas específicas da sua vida. Eu queria muito te encorajar a refletir a respeito disso diante de Deus e depois conversar com seus amigos mais íntimos, para que a gente efetivamente possa crescer nessa caminhada cristã maravilhosa, que Deus nos conduz a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana. Olá, irmãos, tudo bem? Muito bom dia a todos. Obrigado, Denilson, obrigado a todos os irmãos que participaram do nosso culto, você que está aí no chat, você que nos visita, obrigado pela participação também. Agora eu queria aqui dar alguns avisos para a gente nessa manhã. Primeiramente, falar sobre a Escola Bíblica, né, que é um projeto que se iniciou lá na Igreja de São Paulo há uns 2 anos mais ou menos. Esse projeto ele reúne alguns irmãos que fazem faculdade de teologia ou realmente dedicam tempo para estudar e se aprofundar na palavra, nos ensinamentos bíblicos. E esses irmãos eles dão aulas sobre assuntos teológicos, doutrinários, diferentes assuntos que são realmente importantes de todos nós como igreja aprender, se desenvolver e conhecer. Esse projeto ele tem ganhado corpo e a ideia é que ele comece a se espalhar e ter a participação de vários outros irmãos do Brasil, incluindo a Igreja do Brasil como um todo. Aqui de Brasília, o Daniel, ele de vez em quando ele manda uns links, ele é um dos irmãos que às vezes palestra e dá ali algumas aulas teológicas para a escola bíblica. E eu queria muito te encorajar a participar dessa escola bíblica, porque é uma escola onde de fato os assuntos ali trabalhados são enriquecedores e muito bem explanados, muito bem estudados dentro de um grupo de irmãos maduros que realmente tem um zelo pela palavra muito forte. E recentemente o Denilson, né, o nosso querido irmão, ele tem colocado aí no nosso WhatsApp, né, um formulário para que a gente possa preencher. E fique tranquilo, esse formulário não fui eu que fiz, quem fez foi os irmãos de São Paulo, eles são mais práticos, mais rápidos. Quando eu digo que é 30 segundos para responder esse formulário, eu não estou mentindo. De fato, em 30 segundos ali são 3 perguntas rápidas que você pode responder. Hoje é o último dia para responder esse formulário e eu quero te encorajar
a realmente ali tirar um tempinho para contribuir com esse projeto. Nesse formulário, ali está perguntando que dias você gostaria de participar. Qual que é a ideia, né? Esse projeto ele acontece toda semana e qualquer irmão da nossa igreja pode participar nos links, né, de discussão que acontecem. Com certeza tudo isso fica gravado e é publicado no canal do YouTube da Igreja de São Paulo atualmente, né, lá do setor oeste. Se você quiser dar uma conferida nas outras aulas, está por lá. Mas a ideia desse formulário é que esse grupo da escola bíblica possa entender qual que é o melhor dia e horário para que a maioria dos irmãos da igreja do Brasil possam participar e possam usufruir ao vivo desse conhecimento. Então, irmãos, é algo realmente uma iniciativa muito especial, muito bacana. A gente quer encorajar você a responder esse formulário, contribuir, mesmo que você não possa participar, mas isso vai ajudar muito os irmãos lá que estão organizando essa escola bíblica, né? E é uma iniciativa realmente muito, muito especial. Muito obrigado vocês, né, que estão contribuindo, que já participam. Obrigado, Daniel, que tem dado aulas, e vários outros irmãos. Realmente obrigado de coração. E vamos junto, hoje é o último dia. Escreva lá, por favor, preencha o formulário, tá bom? E é isso, meus irmãos. Para finalizar o nosso culto, eu gostaria de fazer uma oração aqui. Eu quero te convidar a se unir comigo em oração para finalizarmos esse culto de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua graça, Pai, pelo Teu carinho. Deus, obrigado pelo Senhor nos ver como filhos, nos chamar, Deus, de amigos e de podermos, Pai, viver contigo ao longo do nosso dia, constantemente. Deus, não só apenas ao Seu lado, mas também com Teu Espírito, Deus, habitando dentro de nós. Pai, eu oro para que o Teu Espírito, de fato, crie raízes em nosso coração e cada vez mais, Deus, Ele possa moldar o nosso caráter, nossos pensamentos, moldar a nossa forma de agir. Pai, que o Teu reino cresça, Pai, em nossa vida, cresça, Pai, no mundo, que a gente possa espalhar o Teu Evangelho, espalhar o Teu amor cada vez mais, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo, Deus, que o Senhor tem realizado em nossa igreja, Pai. Sabemos que não somos perfeitos, que temos muitas dificuldades, mas, Pai, eu oro que tudo que estejamos fazendo aqui esteja sendo do Teu agrado, Pai. Que o Senhor possa olhar para o nosso corpo aqui, da nossa igreja aqui de Brasília, Pai, e se alegrar com tudo que temos realizado, Pai. Eu oro por cada irmão, cada irmã da nossa igreja, por cada familiar. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Pai. É uma oração realmente de gratidão em meio a tanta dor, a tanta luta, Deus, a tanto sofrimento nesse momento atual que estamos vivendo. Eu quero nessa oração aqui, Pai, de fato, ser grato a Ti, Deus. Realmente elevar nosso clamor, nossa voz ao Senhor e Te agradecer. Em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham todos um ótimo domingo e nos vemos semana que vem. I still remember when the Lord first called me. I still remember what a fool I was. I thought I was righteous with my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so much hurt.